Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Como nós estamos hoje, essa semana praticamente, num capítulo só, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, a qual foi dito ontem, a gente falou sobre isso ontem, aonde nos diz assim: os homens amarão a si mesmos e serão ainda mais gananciosos e arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios. Agora nós vamos para a parte 3, 2 Timóteo 3:3, que é hoje o versículo ao qual nós vamos estudar ele com muita paciência. Lá diz também que essas pessoas são sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. 2 Timóteo 3:3 vai nos informar isso, que esses homens também são sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Onde vocês acham que estão a maioria desses homens que eu estou falando aqui? São pessoas que nós às vezes acreditamos, são pessoas que nos espelhamos neles. Nem sempre o mal mostra, né, Elias Vitorino? Seja bem-vindo. Mostra a real natureza. Você já parou para imaginar quantas pessoas já nos enganaram no longo da nossa vida? Tem uma carinha de anjo. Às vezes aquele que tem a cara ruim, você pensa, isso aí é ruim. E vai ver, é só a expressão do sofrimento, do dia a dia, da vida difícil e longa dentro de um quadro de sofrimento. Carlos Genildo, seja bem-vindo, meu filho. Que Deus abençoe. Então, às vezes é isso. Essas pessoas carregam no rosto o terror que eles viveram. E às vezes a gente julga simplesmente por fora as pessoas. Eu já fui julgado assim. Eu já fui julgado muitas vezes. E acredito que até nos dias de hoje tem pessoas que me olham, ficam me olhando na rua, porque eu ando todo atrapalhadão. E aí eu vejo que as pessoas me olham assim, com aquele olhar de desconfiança. Já fui um homem muito mau, não vou mentir aqui. Já fui um homem sem caráter nenhum. Quando eu queria uma coisa, eu queria e pronto, acabou. E eu fazia misérias para chegar naquele lugar. Era um homem extremamente ambicioso. Mas um dia Deus... Irmã Francisca Souza, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Carlos. Amém, que Deus vos abençoe, viu? Todos, né, que estão aí hoje conosco. Então nem sempre a cara diz quem a pessoa é. O rosto, a expressão facial. Se você for para a área do Nordeste, você vai encontrar muitos desses rostos que carrega uma terrível tristeza dentro deles. Mas não significa que eles são bandidos, que eles são mau caráter. Eu vivi no Nordeste e eu descobri que a vida no Nordeste, principalmente na área no agreste, no sertão, as pessoas têm esse rosto que identifica quem eles são, o sofrimento ao qual eles vivem naquela região, lugar seco, cresceram ali, nunca saíram dali. Então você não pode, nem eu, julgar as pessoas pelo rosto, pela maneira de se vestir, que muitos que estão enganando por aí estão engravatados, bem arrumadinhos. E você diz, desse aí pode sair virtude. Pode sim. A virtude, ela tanto serve para as coisas de Deus, como tem pessoas que têm virtude e inteligência para o mal, que não vivem para a paz, como esse versículo diz. Ele diz que eles são sem amor, incapazes
de perdoar. E acima de tudo são caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem. Mas nem sempre a crueldade, ela vem com cara de crueldade. Às vezes ela vem com outra cara. E é isso que nós vamos entender hoje. Compreender a vontade de Deus. E saber como lidar com esse tipo de pessoa. Caluniadores, fofoqueiros por natureza, que têm o maior prazer em te ver vivendo situações difíceis. Quantas pessoas já não te decepcionou, né, ao longo dessa vida? Vai dizer para mim que não? Muitas pessoas já me decepcionou. E eu também já decepcionei. Eu sou um tipo de pastor que tem pessoas que perguntam ou falam para mim: você não podia falar o que você fala. Irmãos, eu sou igual a qualquer outra pessoa, sujeito a erro e acertos. Entende? Então nós temos que entender que quando eu estou falando algo aqui, é porque eu já vivi isso. Tanto do lado do bom, como pro lado ruim da coisa. Já fui um homem muito ruim. Distante de Deus, não tinha amor pelas coisas de Deus, não acreditava em Deus. Vocês sabiam disso? Eu não acreditava em Deus. Eu era um macumbeiro. Eu acreditava nas forças satânicas, aquilo é que eu acreditava. Mas um dia Jesus abriu o meu olho e disse: José, eu tenho um plano contigo. Eu vou te tirar deste mundo e tu serás parte de mim nessa terra, como outros e outros que o Senhor tem aí como espada. Tem muitos que não fazem ideia o valor do dom que você tem. Às vezes esse dom eu não concordo com ele. Às vezes eu pedia para Deus: Senhor, me dá um dom diferente, esse não. E ele diz: você faz o que eu quero e não o que você quer. Barro não discute com oleiro. Entenda isso definitivamente na sua vida. O barro não discute com oleiro. Entendeu? Então eu faço aquilo que Deus manda eu fazer. Às vezes eu queria estar aqui falando de outras coisas, mas Deus não me permite. Por isso que essa página são poucas pessoas que assistem. Mas as poucas que estão aí são pessoas que estão recorrendo a Deus de uma maneira até sobrenatural. Porque você devia estar aí se esquentando com a sua janta, esquentando com outra coisa, com os pés no sofá, escutando um hino, fazendo outra coisa. Mas não, você está aqui dando ênfase à poderosa palavra do Senhor. A paz do Senhor, missionário Cida Lima, missionário... Ah, meu Deus, eu esqueço o nome dele, tem hora, Gilmar, né? A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Carlos. Amém. Que Deus abençoe toda a tua casa. E vamos continuar com a palavra de hoje. Então, essas pessoas em 2 Timóteo, capítulo 3 e 3, a Bíblia diz que eles são sem amor, incapazes de perdoar. Irmãos, vamos entrar nessa parte de perdoar. Vocês sabiam que tem crente até hoje, que serve a Deus há muitos anos, que carrega a mágoa de pessoas que já deveria ter jogado isso fora? Você não pode ser enquadrado no que está escrito aqui. Você não pode ser enquadrado na palavra incapaz de perdoar. Quando eu passei a perdoar, no começo eu não senti muita coisa, não. Que eu perdoava, mas a mágoa ficava. É lícito que a mágoa fique. Não tem como você ter uma ferida e não ter aí o escárnio dela. O que é isso? As marcas dela. As marcas da ferida ficam. Mas o Jesus que você serve, que eu sirvo, ele nos consola e nos dá uma nova visão, uma nova maneira de ver as coisas. E você joga isso tudo para trás e diz: o meu caminho
É agora esse que o Senhor quer que eu siga. Um caminho estreito, sei que ele é estreito. Sei que em muitas ocasiões esse caminho também é difícil. Mas eu me alegro de uma coisa: em todas as dificuldades que existem neste caminho, o descomplicador é o meu Senhor. E Ele me mantém de cabeça erguida, olhando sempre para Ele. E nenhuma dessas dificuldades me faz ser um perdedor. Muito pelo contrário, o Senhor diz que nos leva com mão forte. E se Ele leva com mão forte é porque Ele entende que esse caminho não é brincadeira, esse caminho. Então não guarde, irmão, como 2 Timóteo 3:3, está lá escrito que você não tem que estar guardando mágoa de ninguém. Eu não sou de guardar mágoa, às vezes eu fico meio chateado com algumas coisas, mas daqui a pouco aquilo passa. E eu também não sou de mandar recado. Quando uma pessoa me chateia, eu na hora do nervoso eu não vou não, porque eu já conheço. Quando a gente vai acertar alguma coisa de sangue quente, você pode ter certeza que você vai passar a agredir essa pessoa verbalmente. Então seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem pessoas que vêm para te tirar do sério. Parece que eu tenho sangue doce para isso, mas eu também tenho aquele que é o doce dos doces na minha vida, que faz com que tudo isso se torne adubo para que eu cresça na presença de Deus. Você está entendendo? O que corta diamante é diamante, sempre falo isso aqui. E muitas vezes Deus vai permitir que um crente venha te incomodar. E aí Deus vai ficar olhando o seu comportamento. Se você vai atrás, ou se você vai guardar, que é a pior coisa que eu penso, é você guardar isso para dentro de você. O irmão fulano está na minha mão. Ô irmãos, quando foi que a Bíblia te deu essa autoridade? Nas mãos, nós só podemos ficar nas mãos de Deus. O homem não suportaria outro homem nas mãos dele, porque o que pode vir de lá pode ser fatal. É reações. Mas quando o homem entrega na mão do Senhor todas as suas dores, todas as suas mágoas, sabe por que às vezes você não dorme? É por causa disso. Coisas lá atrás que te magoou, às vezes no seio da tua família, às vezes dentro da própria igreja, as falsidades, as perseguições baratas que a gente vê. Isso foi gerando um lixo tão grande dentro de você e de mim, que terminou expulsando a glória de Deus de dentro da gente. O Espírito Santo não habita em templo imundo. O que é imundice, pastor? Mágoa, tristeza, rancor, viu? Isso tudo é imundice. Deixa o Espírito Santo de Deus te abalar de dentro para fora. Dá lugar a Ele, joga esses móveis fora e você vai ver quão grande é Deus. Como você vai ver isso totalmente diferente. Eu, há poucos dias atrás, um ser humaninho me cuspiu no rosto. Eu antigamente teria matado ele. Já matei por menos. Mas e agora, crente, pastor Zé Carlos? Abaixei a cabeça minha e vim embora. Vim chorando. Que é uma mistura. Você quer Deus nessa hora, mas a carne quer vingança. A carne quer justiça. Você vai aceitar isso? Quem é você? O que você virou? O diabo fica ali. Mas eu dei ouvido ao que Deus estava falando comigo. No meio daquele turbilhão de pensamento que vem, que eu tenho uma natureza extremamente explosiva. Era, né? Hoje não. Hoje eu penso, eu fujo. Ah, pastor, então o senhor virou covarde? Não! Enquanto o covarde corre, a mãe tem filho. Que talvez essa armadilha é o que o diabo sabe, que isso é a tua fraqueza. Tudo que o diabo quer é recolocar você da onde Deus tirou.
Aquela casa velha, você não mora lá mais. Oh, glória a Deus. Eu estou falando isso para alguém hoje. Aquela casa da mágoa, da decepção, você não mora ali. Mas você mora agora. Você nem mora, você está na terra de passageiro. A tua casa está no céu. Você está caminhando para lá. E o inimigo vai fazer de tudo para você voltar para a tarimba velha, para a casa velha, para as imundícies que você e eu vivíamos. Ele vai querer fazer isso o tempo todo. Sabe por quê? Porque a brasinha que atinge isso, que alimenta isso, é o que, pastor Zé? Não perdoar. É a primeira porta. Aleluia. Eu vivi muitos anos com mágoas mortais que eu pensava. Eu mesmo crente. Se um dia eu largar de ser crente, eu vou conversar com aquele camarada. Mas um dia eu estava lá triando. Fui num culto lá, eu, cantor José Carlos, um cantor que tem aqui da sede, aqui da Belém. E a gente foi nessa caminhonete atrás. E o Zé Carlos percebeu isso em mim. A pessoa estava no mesmo veículo que eu. E aquilo eu ficava olhando, questionando a Deus. Por que esse camarada está aí e o senhor não trata com ele? Ei, Barro, você não questiona a Deus. O tempo de Deus é determinado por Deus e não por você. E o Zé Carlos percebeu isso. Você não gosta dele, né? Eu falei, não. Se eu não fosse crente, eu ia dar nele agora. Ele disse, você não é crente. Falou pra mim, você não é crente assim. Assim você vai com ele para o inferno. Mas começa, né, Robson Silva? Começa a orar pela vida dele e você vai ver que você e ele são amigos. Isso é o inimigo que está usando ele bem na área que você é mais sensível. A área do sentimento? Não. A área da agressividade. Eu era extremamente agressivo. Raiz Silva, extremamente explosivo. Tudo eu queria resolver assim. Mas o que gerou isso em mim? Não perdoar. Porque tem muitos de nós que servimos a Deus, a pessoa magoou a gente e nós fica esperando a pessoa vir pedir perdão. Ei, crente gelado, se aqueça novamente com as suas atitudes. São as suas atitudes que mudam, aleluia, o campo, o terreno em que você está. Vá até ele, aleluia, o Senhor é testemunha que você chegou nele, por mais que ele tenha te ferido, chegue e peça perdão para ele e vamos ver como é que o inimigo é quebrado aí, é extremamente triturado aí. O inimigo sente não, ele vê a derrota dele, porque em um de nós temos que tomar e dar o primeiro passo. Não perca a amizade com teu irmão. Vá falar com teu irmão. Talvez eu esteja falando para 5, 6 ou 7 ou mais pessoas aí. Mas Deus está falando unicamente com uma ou duas pessoas nesse trabalho hoje, que não era esse assunto que eu ia falar. Mas você precisa perdoar para que você chegue, aleluia, a gerar intimidade com Deus verdadeiro. Perdoa, esquece isso. Porque só quem está sofrendo é você. É só você que sofre. Eu sofria muito por questão disso. Até hoje eu sinto que não é mais como antigamente. Minha casa era cheia de gente, era muitos amigos. Eu sinto falta disso. Hoje eu sou mais reservado, vivo mais no meu quadradinho. Mas isso foi a maneira que eu encontrei para fugir de certas coisas.
Porque é uma ordem de Deus para você fugir. Fuja daquilo que possa te fazer mal. Sente falta disso, pastor Zé Carlos? Eu sinto. Eu sempre fui muito envolvido com pessoas. Mas nem sempre o que você quer, você pode ter. Às vezes para você, aleluia, ser um homem feliz, uma mulher feliz, você tem que perder certas coisas. Você tem que se desligar de certas coisas. Porque você nunca vai se adaptar ao conceito do perseguidor, do fofoqueiro. Sempre eles vão te ferir. A pior coisa que o crente tem é não conhecer os limites que ele tem. A partir do momento que o crente conhece os limites que ele tem, ele não se enquadra nessa palavra. Porque tudo ele consegue perdoar. E perdoar é esquecer. Mesmo sabendo que a marca está exposta. Mesmo sabendo que tem aquele irmãozinho que em vez em quando vai te lembrar. E aquele irmão que fez tal coisa, pastor, o senhor deixou isso de graça? Hã? Não pensa que aquele irmãozinho é usado do capeta, porque não é não. Às vezes é Deus que permite para saber como está a estrutura dele dentro de você. Às vezes Deus provoca, aleluia. Às vezes Deus provoca para saber se você está nele mesmo. Quando Deus vira para Pedro e diz: Pedro, sobre ti edificarei uma igreja, né? Ainda chamei de rocha, não de pedra. Se eu plantar um pé de coco na areia, no primeiro vento ele vai embora. Mas se esse pé de coco for plantado, mesmo tendo areia, mas embaixo tem rochas, ele vai dobrar, perder as folhas. É assim que acontece com quem é atalaia, quem é usado. Não pense que servir a Deus você não vai ser atacado, porque vai. Então nós temos que estar já preparado com relação a isso. E que nenhuma seta dessa venha te gerar nenhum tumor, nenhuma inflamação. Às vezes você vai sair magoado. O trabalho que eu faço na rua, às vezes a gente sai magoado, chateado, mas não desacreditado daquilo que nós estamos fazendo. Então, todavia, 2 Timóteo 3:3, ele diz que sem amor são incapazes de perdoar. Você já perdoou aquele que te feriu lá atrás? Então volta lá hoje, viu? E conserta isso. Não carrega mágoa. Eu não carrego mágoa hoje. De ninguém. Às vezes fico chateado, mas não carrego mágoa. Aquilo logo passa. Porque sou eu e você, nós somos vaso. E vaso, só uma coisa é permitido ficar dentro: o óleo que o oleiro derrama. Viu? Não carregue esses monturos, porque isso só vai te gerar atraso nesse caminho tão estreito e difícil, que é chegar até o céu. Não perdoar até adoece a gente. Uma vez um pastor me fez uma coisa, eu não vou dizer o nome dele. Eu já era casado com o cara, que aquilo me magoou muito. E eu falei pra cara: o dia que eu ver esse pastor, nós vamos acertar as contas. Olha eu desviando aí. Mas eu mesmo pregando um dia lá em Arenápolis, eu acho que foi. Eu fiz um estudo sobre perdoar. E eu mesmo pregando a palavra, por isso que a palavra não é só para você. A palavra, enquanto eu estou falando aqui, ela está fazendo efeito na minha vida, mas também está fazendo na tua. Está fazendo na tua e nas nossas vidas. Se você dá lugar e ouvir, mas muitos nos dias de hoje não ouvem mais a palavra. Só ouve aquilo que interessa. Só ouve aquilo que condiz com o coitadinho que ele pensa que é. O crente, o homem de Deus, nós não podemos se auto-vitimar.
Nós sabemos que estamos vivendo numa guerra e que a qualquer momento podemos ser feridos. Qualquer momento, você que está aí com esses planos todos, viu? Deus está falando contigo nesta noite. Cuidado com seus planos. Porque tem pessoas sabendo dos seus planos, mas já tem pessoas trabalhando para te tirar da proa deste barco, a qual você disse: eu vou ficar bem na frente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Principalmente quando os planos que você tem está no centro da vontade de Deus. Você acha que Deus não sabe quando Ele te acorda toda madrugada, que você apresenta os planos para Ele? Você acha que Deus não sabe o quão tamanho é a tua atitude, a tua capacidade? Ele sabe quem é você, mas o inimigo também sabe. E de repente aquela porta que você pensa que abriu, aqui eu vou ficar muito tempo, daqui a pouco Deus fecha essa porta. Não, os inimigos pensam que fechou ela, e de repente você vai para uma outra porta bem mais difícil, e você diz: poxa, mas eu estou fazendo tudo certinho. Aí você se esquece que o ouro, para ser ouro, tem que passar pelo fogo. O que é fogo, pastor? São as provas que o nosso Deus permite. Quando Deus nos tira algo, que você estava muito bem ali, os projetos estavam acontecendo igual um relógio indo só para frente. Cuidado aí, crente. Porque de repente você pensa: esse ano eu vou fazer aquilo, eu vou fazer assado. De repente você é mandado para um outro lugar. Você chega lá, aquela igrejinha pequenininha, principalmente nós que somos pastores, tudo desajeitado. Você fala: meu Deus, não era esse o plano meu. E Deus lá de cima começa a sorrir. Vamos ver se Ele vai resmungar aí. Geralmente, quando Deus quer te dar algo grande, Ele te mostra o pequeno, bem pequenininho, para você rejeitar. Você pode ser um zelador de banheiro, viu? Você tem a mesma honra de um pastor presidente. Entenda isso. O valor é o mesmo. E o valor aumenta quando há dedicação. Entendeu? Então não pense que essa cadeira que eu sento é minha, porque não é. Tudo na obra de Deus, aqui na terra, a qualquer momento Deus posiciona, tira nós de um lugar e leva para outro. E muitas vezes o perseguidor, aquele que te persegue, vai começar a aplaudir. Viu aonde foi que parou o pastor José Carlos? Lá numa igrejinha, lá na Greba. Mas aí a pessoa muitas vezes não entende que o arquiteto, o engenheiro geral, tem, aleluia, maior prazer de te levar a esses lugares que está lá meio que sem vida. A igreja está toda feia, toda mal acabada, mas você não consegue entender. Muitas vezes nós não conseguimos entender que o arquiteto, aleluia, ele tem você como um grande construtor, que aonde você chega, Deus brada, Deus honra. Sei que às vezes você se pega chorando, dizendo: meu Deus. E Ele diz: meu filho, bem-aventurados que choram, porque eu consolo. Se eu te levo de um lugar para o outro, é porque eu sou Deus, e há necessidade do meu vaso ser destacado para aquele lugar. Nós não discutimos Deus, nós não conversamos com Deus com relação à direção que Ele nos leva. Então seja perdoador, perdoa, viva em paz com Deus e com as pessoas em volta de você, mas não seja de maneira nenhuma incapaz de perdoar, porque quando nós não perdoamos, nós estamos dizendo para Deus: eu quero uma parte tua
e a outra não. E nós temos que entender isso. Caluniadores. Irmãos, vocês já repararam que toda igreja tem fofoca? Tem pessoas que parecem que têm assim, um prazer de fazer fofoca. Pastor, mas isso é de agora? Não. A fofoca, ela existe há milhões de anos. E a fofoca, ela pode gerar tantas doenças dentro da igreja. Decepção, dor, desânimo. Quantas pessoas já não saíram da presença de Deus só por questão da fofoca? Então esse versículo de 2 Timóteo 3:3, ele nos alerta com relação a essas pessoas. E o que eu devo fazer com eles, pastor? Orar por eles. Não caminhar com eles, mas orar e amá-los. A sua parte você tem que fazer. Faça a tua parte. E o resto, Deus, o Todo-Poderoso, é quem vai terminar a obra de arte na vida dele e na vida dela. Você tem que entender isso. Ah, mas eu não quero nem ver. Rapaz, quem é você? Tu é juiz, é? Nós vamos todos para o céu. E o fofoqueiro vai? Se ele dá lugar, ele vai. E tem duas formas de Deus trabalhar com esse tipo de gente. Uma, a pessoa vai dar lugar. E a outra, Andressa Barcelos, me perdoe, ontem eu esqueci de orar pela tua vida, viu? Ou depois que passou com a Carla, avisou, viu? Não é que eu esqueci, eu não enxergo aqui depois, e aí fica difícil. Mas vai perdoando, tá? Deus sabe por quê. Então, essa palavra diz caluniadores. Você vê isso em tudo que é lugar. Você só não pode se misturar com essas pessoas. Você não pode. Deus não te autoriza. Não se misture porque você é diferente. Da sua boca só sai coisa para exaltar, para abençoar. Só sai coisas vindouras, novas, que vai sempre trazer boas novas através da tua boca. Aquele que usa a boca com propósitos diferentes, um dia terá que prestar conta a Deus por aquilo que falou. Porque a Bíblia diz, ai de quem toca nas meninas dos meus olhos. E quem que é essa menina dos olhos? É você e eu. Isso se nós estivermos dando lugar, viu? Que não vira a unha do dedão de Deus, não, pelo amor de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Deus cuida, zela, Ele luta por você dia e noite. Basta você dar lugar. Todos os seus sonhos serão sim realizados dentro do quadro de limite de Deus. E não no teu limite. Mas Deus está falando nesta noite contigo. Acorda para a vida. Não dê ouvido a caluniadores. Siga adiante olhando para mim. Porque essa é a realidade. O povo de Deus, aqui na terra, está designado a passar por muitas aflições. E às vezes aflições que chegam de surpresa na nossa vida. Presta atenção no que eu estou falando hoje, viu? Para que você não diga, Deus não me avisou. Sem domínio próprio. O que tem de pessoas que não têm domínio próprio, não domina a própria língua, não domina a própria casa, não domina nada que Deus dá para ele domina. Essas pessoas só trazem problemas para eles mesmos. Pode ver a vida de quem não tem domínio próprio, que ela é uma vida totalmente distorcida, totalmente fora do esquadro de Deus, do prumo de Deus. Essas pessoas, ao longo dos dias, eles vão produzindo tanta coisa desequilibrada dentro da igreja, que o próprio povo de Deus afasta deles. Eu, hein? Quero nem conversa. É ou não é assim? Por si só, eles se matam. Você não tem que querer consertar uma pessoa que é desequilibrada. Só Deus pode propor essa proposta para ele. Através das minhas e das suas orações. Ore por eles. E você vai ver que quando chegar a bênção nele,
ou nela, você vai estar mais que abençoado. É isso que nós não entendemos muitas vezes. Essas pessoas têm que existir. Isso é o adubo, o degrau que você precisa para saber o nível da tua fé. Ah, pastor, mas essa pessoa me persegue. Mas eles têm que existir. Aqui não é o céu, não. Tem crente esperando que aqui tem que ser o céu. Aqui não é, não. Aqui o mundo jaz do maligno e ele usa quem dá lugar lá, ele vai usar. Muitas vezes para desequilibrar, quebrar os seus sonhos, né? Não tem gente que você fala assim, olha, eu estou querendo fazer uma casa, mas como que você vai fazer ganhando tão pouquinho? Não é? Tem gente que só desanima, gente. Só desanima. A última parte, cruéis e inimigo do bem, ou inimigo da paz, lá em 2 Timóteo 3:3, tá? Estou terminando já ele. Então, eles são cruéis e também inimigo do bem. Irmãos, quem contraria, quem tira, aleluia, a paz do outro irmão, é inimigo do bem. Tem no subconsciente dele uma crueldade que Deus precisa arrancar isso de Deus. Porque parece que quer ver o pior do outro. Uma vez eu estava do lado de um outro cantor, na época que eu cantava, e estava um irmãozinho, o Eliezer, bem magrinho ele, pregando a palavra de Deus. Do meu lado estava um cantor, do outro lado estava um desses pregadores das últimas horas, né? Assim eles falam, né? Mas de última hora não tem nada. E daí, de repente, o cantor aqui, pelas minhas costas, falou que o pregador, se fosse eu, pregava assim. A palavra de hoje era essa. Aí o pregador aqui, todo empolgado, que foi tesourado, porque Deus, muitas vezes, tem lá pessoas muito mais capacitadas que você, mas o Senhor diz, hoje quem vai falar da minha palavra é aquele pequenininho lá no fundo, apesar que hoje não acontece isso mais. Porque Deus está limitado no coração de alguns homens, de alguns pastores. Sabia disso? Deus manda, é aquele lá, mas ele não faz. Não, vou trazer ele não, ele fala tudo errado. São pessoas que estão agora trazendo a direção do trabalho para uma forma, né, arquitetada por eles mesmos. Mas a conta chega, um dia chega. Porque se Deus não bradar e não falar do jeito que Ele quer naquele dia, com quem Ele tiver que falar, Ele vai usar outros meios e vai alcançar aquela pessoa que Deus tem um compromisso com ele e vai falar da maneira que Ele quer. Porque Deus é Deus, tu não precisa ir atrás dele, porque quando Ele quer falar com você, Ele fala. Ele destaca pessoas de um lugar para o outro. Eu estava hoje dentro da Martinello, assim, uma alegria, uma mistura de tristeza, estava meio agoniado hoje cedo. E de repente está lá um irmão lá da Agrovila 2, bem gordo, ele chama José, eu acho que ele dirige um trabalho da Belém lá. E ele olhava para mim, eu olhava para ele, eu não lembrava dele, mas ele lembrando de mim, e vai, daqui a pouco eu fui tomar café lá no fundo, e olha como que Deus trabalha, e ele veio também. E lá eu puxei uma brincadeira com ele, e ele parou o olho assim, ficou me olhando. Ô varão de guerra, Deus é contigo. E aquilo eu já mudei de cor. Porque eu sou um chorão. Quando Deus fala, eu choro mesmo. E de repente, no meio daquela loja, com muitas pessoas que não são crentes ali, ele coloca a mão no meu ombro e diz, eu sei o que eu coloquei para você fazer. Não entristeça que sou eu, Deus, da solução de tudo. Eu sou contigo. Deita e durma, não se preocupe, porque os amanhãs que você verá está sob o meu controle. Aí eu desabei, que tem dia que eu deito desconfiado, que eu não vou levantar. Então ele foi e falou comigo, e começou a falar em mistério. Eu vi que as pessoas até saíram, porque aquilo ali era um particular entre Deus e eu.
Dá lugar a Deus, e Deus, ele vem e preenche para aquele que se mantém. A Bíblia diz: aquele que se mantém firme, de pé, até o final, eu darei a eles a coroa de justiça. No livro do Apocalipse diz assim: mesmo tendo pouca fé, mas você não nega o meu nome, você faz o que eu peço. Ser obediente a Deus. Não tem presente maior do que uma pessoa te encontrar no meio da rua e Deus usar para falar comigo. E às vezes eu fico aqui pensando: Senhor, eu podia arrumar um serviço, mas fazer o que com essa barriga minha aberta? Quem é que pega aí? Empresa nenhuma. Mas quando dá 4 horas da tarde eu começo já me preparar aqui, fico igual pavão, olho para casa fora, já preocupado com o que eu vou fazer aqui. Isso aqui para mim é uma igreja? Não, isso aqui é um trabalho, onde pessoas que dão lugar a Deus assistem. Eu não sou esse profundo em nada, não estou aqui para exaltar o meu nome, mas o nome daquele que rege a minha e a tua vida. Mas existe preço mesmo assim, existe perseguição do mesmo modelo. Tem pessoas que estão nesse versículo que não é amigo da paz. Tem muitas pessoas que não gostam de ver você feliz, não gostam de ver você bem, mas você não tem que virar para trás para que não vire uma estátua de sal, entendeu? Como a mulher de Ló. Você saiu daquele mundo. Você não é mais do mundo que volta atrás e vai colocar: eu quero botar esse prato branco, não, que comigo é assim. Não, você não é mais assim. Você sempre está escrito na tua frente: siga em frente, siga em frente. E você está lendo isso, está ouvindo essa voz dia e noite dizendo: siga em frente. E mais as feridas que fizeram em mim, pastor Zé Carlos, o que eu faço com ela? O dono do bálsamo é quem vai entrar dentro para fora, em você e em mim, e tirar tudo isso para fora, e você vai seguir valente como um soldado que não tem que se envergonhar de quem você é na presença de Deus. Vocês estão entendendo? Abandona tudo que você carrega dentro de você que está contrariando a Deus. Olha o que diz aqui Romanos 1, capítulo 1 e 29, como são essas pessoas. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça e maldade, ganância e depravação. Então, empanturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia, são bisbilhoteiros. Essas pessoas não têm nada com Deus. Romanos está dizendo exatamente, 2 Timóteo 3:3, 3:2. Pega lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, que você vai entender o que essas pessoas têm para me oferecer. Muitas vezes o que eles têm é uma aliança que vai te levar direto para um buraco. Não seja crente oportunista, irmãos. Porque o oportunista, uma hora ele entra numa casinha que ele não vai sair. Hoje o próprio sistema, o governo, vem vindo manipulando de uma certa forma para que nós venhamos a perder a graça. São homens que são insensatos, são cheios de toda espécie de injustiça. No mundo nós vamos sempre ver isso. Tem dia que você vai vir para casa aterrorizado pelo que você vê, as notícias, mas não deixa isso encher teu coração. Você tem um alvo, você tem uma direção e você vai seguir livre, aleluia, enquanto estiver olhando para Cristo. Nesse caminho estreito, o diabo não é autorizado a andar nele. Só anda aqueles que Deus escolheu e que têm a virtude e a capacidade de se manter olhando para ele. Entenderam? É fácil de entender. Difícil é ser nesse caminho. Não desista dos propósitos, das propostas que Deus tem para a tua vida. Se você está enquadrado em algum desses versículos, mude a tua maneira de viver.
Não seja de maneira nenhuma cheio de toda espécie de injustiça, né? Maldade, ganância, depravação. Olha quanta depravação nós estamos vendo no núcleo das igrejas nos dias atuais. Outro dia eu estava falando aqui do culto da novinha. Em Goiânia isso, viu? E o que é mais engraçado é que esse ministério foi fundado por um assembleano. Aí que eu entendo, do céu saiu Satanás. Pastor, saiu da onde? Saiu do céu, aonde a glória emana dia e noite do Todo-Poderoso. E esse cidadão saiu da Assembleia, muito bem orientado, teologia, mais teologia, pós-teologia, e tanta coisa levou ele para a lagoa mesmo, virou gia. Bebida, não tem problema não. Aqui vinde como estás e fica como está. São pessoas enganadoras que estão usando o nome do Senhor para enriquecimento, só para isso e mais nada. É como se aquelas pessoas fossem uma horta. A qualquer momento a verdura vai ser comida, né? E a qualquer momento o Senhor vai bradar no céu. E muitos desses não conhecerão a Nova Jerusalém por questão de dar lugar a Satanás. E ele tomou conta de toda a igreja. Temos que entender e fugirmos disso. Vai pela palavra, porque a palavra ela não te engana, a palavra ela, ao contrário, ela edifica, ela alimenta, ela te põe de pé, ela te dá uma direção. Tudo isso a palavra está aí, mas crente hoje não quer mais saber de palavra não, quer saber de coisas. A glória da segunda casa vai ser maior que da primeira, mas se esquece de ler que a glória da segunda casa quase demorou 500 anos, o povo de Deus penando na mão daqueles que eram injustos com eles, que escravizaram eles. Aí tem gente que sobe em cima do púlpito, a glória da segunda casa vai ser maior que da primeira. Você vai viver isso tudo? Talvez nem a primeira você conhece ainda, porque a primeira glória de Deus na nossa vida é entregar a tua vida de todo o coração, amar a Deus sobre todas as coisas e ouvir, principalmente, ouvir o que Deus está falando no meio desse monturo de oportunidades negativadas por Deus. Conheça a luz no meio da escuridão. Mas tem pessoas que podem chegar 200 lanternas que ele não consegue ver mais nenhuma. Ele já embocou assim para o lado escuro e não consegue sair dali. O inimigo já amarrou, porque ele é oportunista. Lá na igreja só fala o que ele quer. E a igreja, pastor nenhum está autorizado a falar o que a igreja quer. Mas ele está autorizado a ouvir o que Deus quer plantar, quer semear no meio do povo dele. Mas tem uns pastores aí que estão virados numa porcaria, viu? Marcos Santos, verdade, pastor Carlos. Tem pastores aí que não tem mais compromisso. Eu tenho um amigo meu, foi até bom o Marcos aparecer aí, o Grace. Ele mora onde, meu irmão? Pontes Lacerda, né? O Grace tem aquele jeitão dele. A gente olhando ele por fora fala, esse camarada não tem amor em ninguém, viu? Porque ele é duro. Mas o Grace é de chorar com você. O Grace é de sorrir com você. Mas lá em cima do púlpito ele não é amigo de ninguém. Ele é amigo do Todo-Poderoso. Conheci, já falei aqui uma vez da vida de Grace, não mal. É um grande amigo meu, um irmãozão meu. Gosto demais dele. Através do Grace eu conheci o Marcos, que está aí, né, que é outro abençoado, ele cantou comigo. Acho que eu tenho esse vídeo aí, eu lá no Vale de São Domingo. Estou lá cantando. E o Marco cantando comigo. Então, eu aprendi muito com o Grace, porque nós temos a mesma natureza. Mas não significa que a gente não ama. É que nós estamos vendo, estamos ficando desesperados com o que está acontecendo dentro das igrejas. Onde todos esses malefeitos, essas coisas que nós estamos vendo aqui, está dentro das igrejas.
E como que eu arranco isso? Você não é autorizado a arrancar isso. Por isso que Deus diz, fuja. Quando o diabo trata eu, não é você. Você não tem poder para ir de frente com ele, não. Quem tem é eu. Eu sou o teu escudo broquel e vou te livrar do meio dessa cacaiada. Eu vou te manter firme no caminho estreito a qual eu te coloquei. Olha para Cristo, viu? Fica olhando para esse tipo de gente, não. Vamos para Romanos, capítulo 1, versículo 31, que diz também que essas pessoas são insensatos, desleais. Irmãos, que palavra é essa? A palavra não mente. Esse tipo de gente, eles são desleal ao máximo. E no nosso meio está havendo muito isso. Aquele amigão nosso que coopera comigo, bate nas minhas costas, mas na primeira oportunidade ele está numa rodinha me traindo. Por isso que a palavra diz, maldito que confia em outro homem e na força dos braços. Eu agora mais velho que eu fui entender. É verdade, a força vai acabando, o músculo vai murchando, vai criando papada, e daqui a pouco você está com uma bengala na mão, velho que só um crocodilo de 200 anos, aí você descobre, é mesmo, cadê o grandão? Tudo passa, irmão. Hoje, coisas que parecem ter sentido para a tua vida, quando você chegar da minha idade para frente, passa a não ter. Lembra quando você ia comprar um tênis? Tem que ser Adidas. Cinto não sei do que. Camiseta tem que ser Puma. Estou dando um exemplo. Hoje eu não estou nem aí o tergal que eu estou vestindo. O sapato que eu vejo na frente, enfio o pé dentro. Eu descobri que isso tudo é vaidade. Vaidade até então desnecessária. E se você está num ambiente público, como é que você vai saber que o sapato do cara é um Ferrari, né? Como é o nome? Ferrari, né? Ferrarini, né? Como é que vai saber que o cinto é da marca Vulco? Procure. Aleluia. Ter a marca de Cristo na tua vida. Estou mandando você andar também de qualquer jeito, né? Mas estou falando para você não valorizar essas coisas. Valorize Deus. É tempo de você recorrer a Deus, eu recorrer a Deus, porque os tempos que estão vindo não são bons e muitos de nós vamos se perder na lama que está sendo criada para a igreja do Senhor. Mas Ele está lá de cima. E Ele nos prova em muitos lugares na história de Deus, que é além da nossa, que Ele não perde batalha. Às vezes Deus silencia, fica calado, como Ele ficou 400 anos caladinho, sem falar com o povo de Deus. E o povo de Deus em uma situação caótica. Aí vem um e me lê, a glória da segunda casa vai ser maior que da primeira. Vai sim. Vai, rebelde, vai. Vai ser se você se posicionar. Vai ser se você dar lugar ao que Deus está falando. Vai ser se você fugir desse tipo de comportamento. Vai ser se você não se misturar. Vai ser se você se unir a um povo que é o corpo de Cristo aqui na terra e procurar se santificar cada vez mais. Aí você vai ser. Caso contrário, você está perdendo teu tempo, viu? Vai logo para um boteco, porque lá a misericórdia de Deus vai estar indo junto contigo. Agora, brincando com Deus, na casa de Deus, aí não é misericórdia não, aí chama mão, viu? A mão de Deus. Não brinque com a mão de Deus, porque com Deus ninguém brinca. E Deus precisa de você de pé para os dias difíceis que estão vindo aí. Pastor, mas isso vai demorar? Só Ele sabe a hora, o dia e a hora. Mas Ele tem falado, vou silenciar. E quando Deus silencia, é porque Ele vai bradar com muita força lá na frente. E quando Ele brada, nada fica de pé. Viu? Coloque os seus propósitos. Para dessa loucura. Porque é tempos difíceis e não parece que é difícil. Cada lugar tem uma igreja, pastor. Por que é difícil? Porque a presença de Deus em vários lugares que você diz que existe em cada igreja
não está lá, viu? Existe mais propósito humano que temos que cuidar. Vai ver um ganancioso, então ele vai facilitar tudo para ter aquela igreja como uma empresa, para que ele ande de carro importado enquanto você está aí passando maior necessidade. A obra de Deus não é um negócio seu e nem meu, é um negócio de Deus, e ai de quem escarnece dentro da obra de Deus. Amém? Então eu já li aqui Romanos 1 e capítulo 1, versículo 31, que essas pessoas são insensatas, né? Agora vamos para 1 Timóteo 3 e 11. As mulheres da mesma maneira devem ser respeitáveis e não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Dá até vontade de rir. Antigamente era só as mulheres que faziam fofoca, mas hoje parece que está tudo misturado, viu? Então os obreiros fofoqueiros, mano, mas gosta de levar e traz. Quando eu fui para Ponte Lacerda assumir um campo aí, eu encontrei um pastor e ele chegou com aquela carinha de rato que eu já conheço quem não presta, tá? E disse: meu pastor, já começou aí? Parecendo aquele peru em volta. Que o obreiro que não presta, ele quer dar notícia de tudo. Ele quer informar tudo para o outro pastor, para ele se posicionar no lugar do outro. Então havia um outro pastor numa outra região, e a primeira coisa que ele fez, olha, aquele pastor lá não está com nada. O homem não se une comigo aqui, e eu olhando ele. E eu pensando, eu vou ser líder desse cara, hein? Eu quero um cara desse perto de mim. Eu quero. É aquele pastor que está brigando por posição. Aí chegou e eu só analisando ele. Porque quem paga preço, filho, sabe a força da ferramenta que ele carrega. E Deus já me falou: observa, não fala nada. Antigamente eu ia embolar com ele, é mesmo? Caba safado, não é assim? Pois é comigo, irmão. Ele vai, e daqui a pouco eu dei corda nele e ele foi parecendo uma gazela. E foi falando. Daqui a pouco ele estava falando até da mulher dele. Viu? Às vezes você não precisa discutir para saber quem é. Às vezes a própria pessoa com a própria boca fala. Falei: eu quero uma miséria dessa, mas nem no púlpito comigo. E o senhor pode ter certeza que o senhor está comigo, viu? Eu estou com o senhor. Ei, acredite fielmente. Quem tem que estar com você é Deus. Agora, Ele se encarrega de preparar as pessoas certas para andar do teu lado. As ferramentas certas. Mas essas ferramentas oferecidas, cai fora delas. Porque tem o espírito de Judas emplacado na vida deles. O obreiro está... entregou todo mundo. Ninguém prestava, era só ele. Eu fui na igreja dele, tinha 2 pessoas dentro. Se preocupe com a tua igreja. Larga a vida do teu companheiro de ministério de mão. Deixa ele nas mãos de Deus, assim como você e eu também estamos. Todos nós. Não persiga, não faça isso. Isso é fofoca, isso é calúnia. Isso é feio vindo do homem de Deus. Quer dizer, ele pensou assim: esse pastor chegou agora aí, vai ser o presidente do campo aqui, e eu já vou logo caçar um lugar de ser vice dele. Eu, hein? Vim embora com 2 dias depois. Né, cara? Viemos embora de volta. Pastor, o senhor abandonou a obra? Eu não. Tem coisa que é obra, tem coisa que não é obra. Tem coisa que é propósito do homem. O Senhor, quando me ajoelhei naquele lugar, Deus disse: aqui não é o teu lugar, volta da onde você veio. E eu vim embora. Deixa aí que os mortos enterrem os seus mortos. É a igreja que já morreu. Só o Senhor para reestruturar uma igreja dessa, feita de fofoqueiros, feita de disse-me disse. Então esse versículo diz que as mulheres, da mesma maneira, não está só para os homens, né? Devem ser respeitáveis e não caluniadoras. Oh, meu Deus!
Esse é o maior mistério. É o que mais a gente vê. Vem cá, irmã, tem um negócio pra te contar. Irmã, vaza fora disso. O que é, irmã, que a senhora vai me contar? Você viu o irmão fulano? Você viu lá? Já corta, irmã, pela raiz. Irmãs, a senhora não me leva mal, mas eu tenho uma outra coisa para me fazer lá em casa. As 2 vezes que você cortar, o fofoqueiro não vem falar de ninguém, nem para você e nem para mim, viu? Não vem, você pode ter certeza disso, que se o fofoqueiro anda, você anda dando lugar para fofoqueira, porque você também é. Não participe da roda dos escarnecedores. Já leu lá, o número 1 de Salmo, já leu lá, não sente na roda dos escarnecedores. Não faça parte disso. Mas pastor, no meio da igreja tem! Não se misture. Vamos para o último versículo. Tito, capítulo 1, versículo 8. Que diz para nós assim. É Tito, capítulo 1, versículo 8, que diz: ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e tenha domínio próprio. Você tem domínio próprio? Você é hospitaleiro? Hã? Respeitável? Hã? Justo? Piedoso? Você é isso? Porque se você é isso, você vai estar no mesmo caminho que Deus está caminhando. Agora, se você está enquadrado nas palavras que eu disse antes ali, insensato, perseguidor, homem e mulher que não gosta da paz, inimigo do bem, como diz lá em 2 Timóteo 3:3, você está ao contrário, fofoqueiro, viu? Caluniadores, não perdoa. O velho eu ainda não saiu da tua vida e nem da minha vida se nós estamos desse jeito. Comece perdoando, comece pedindo a Deus: Pai, eu quero fazer uma faxina geral de dentro para fora na minha vida e quero despertar, aleluia, para a tua presença. É isso que você tem que fazer. Não é que você vai ser o santinho, não. Mas você vai ser a diferença dentro da tua igreja. Muitos vão olhar para você e você vai se tornar fonte de inspiração para outras pessoas. Por que ele ou ela é tão abençoado? Por que Deus a usa tantas vezes e o que fala Deus cumpre? Porque você se mantém olhando para a meta que o Senhor Jesus te colocou para fazer. Faça a tua parte. Mas para você fazer a tua parte, limpe tudo que incomoda a Deus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vamos estar orando. Hoje eu vou orar pela irmã Andressa, porque eu esqueci ontem, né? Eu quero agradecer a cada um. Amanhã estaremos dando seguimento, 2 Timóteo 3 e 4, tá? Estaremos aqui a partir das 6h40. Amanhã é que dia? Quarta-feira. Amanhã é quarta-feira, né? Já. Eu tô tão perdido assim com relação a dias. Mas vamos orar, agradecer a Deus. Eu quero pedir a vocês, irmãos, que me ajudem a orar pelo pastor Cidercino, pastora Maria, viu? Pastor, o que é? Não interessa. Só ore por eles, viu? O que é não nos interessa. Tem gente que quer saber o que é. Não é nada que Deus não possa resolver. Tá bom? Amém? Vamos parar de ser curioso. Vamos ser menos curioso e mais passivo para com a presença de Deus. Se eu te falar o que é, você vai orar por ele do meu jeito. Vai resolver? Não vai. Então, ore. Ore por quem você ama e por quem você não ama, por quem você nunca viu. O dia que chegar a vitória para ele, vai chegar para você também.
seja uma bênção, seja uma joia rara, um vaso por excelência, entre os milhares de vasos honrados que Deus tem. Você é um vaso honrado e muitas vezes você ou eu deixamos de acatar o óleo de Deus e começamos a pegar garrancho, caco de vidro, pneu, e esse vaso não é para usar com tranqueira. Tire tudo isso, mágoa, tristeza, e diga: Senhor, traz para mim a tua sustentabilidade. A partir de hoje eu vou ser fiel aos seus desígnios, vou fazer a tua vontade e não vou me misturar com quem não está fazendo, mas vou orar por eles, eu vou amar eles, mas não vou de maneira nenhuma entrar em concordância com as ações que essas pessoas praticam. Amém? É assim que nós vencemos. Bendito Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui nesta casa essa, Pai, onde habita uma família, eu, a minha esposa, o Ian, a Samira, nós 4 vivemos aqui para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor continue abençoando a minha casa, que o Senhor traga, Pai, a estrutura necessária para que nós venhamos a todos os dias ter o gozo e o prazer de saber que o Senhor é quem combate as nossas batalhas. Visita cada coração aqui na minha casa, Pai. Estou começando hoje orando pela minha casa, Pai. Preparando, meu Deus. Que o Senhor continue preparando cada um de nós para o que vier. Que o Senhor seja o escudo e nós estaremos sobre a tua proteção. Que o anjo que acampa ao redor dos que eu temo, Pai, nunca saia de perto de nós. Deus, apresento nesta noite também a vida da irmã Andressa Barcelos. Ela, meu Pai, que esta mulher e este marido, que é o esposo que ela tem, essas 2 crianças que ela tem, Pai, tem pessoas que estão com inveja deste casal. Está no meio da família. Tem uma inveja terrível. Mas eles vão prevalecer sempre. Porque nenhuma inveja vai parar os planos que o Senhor tem na vida da Andressa e do seu esposo. E também dos seus 2 filhos. Que o Senhor continue acrescentando dias de bênção e maravilha na vida deste casal. E que eles nunca venham se ajoelhar, Pai, por falta de força que venha do Senhor. Que eles continuem abrindo o coração e as portas do entendimento. Que o Senhor tudo fará. O Senhor é surpresa. O Senhor é grande na vida desta família. Pai, também nesta noite apresenta a vida do Diadema, aonde o Diadema estiver. Porque eu sei que o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle de tudo e todos. Eu sei que o Senhor é Deus e grande é o livramento que o Senhor está dando para a vida do Diadema. Senhor, abençoa seus filhos e também a sua esposa. Pai, também nesta noite apresento a vida da irmã Josefa, seu esposo, todos os seus filhos, netos, genros e nora. Esta família a qual o Senhor resolveu abençoar sem medida. Que todos sejam visitados nessa noite pela tua presença, Pai. É incalculável o que o Senhor tem para esta família. Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida da irmã Josefa e todos que são hereditários dela e do seu esposo. Todos os filhos, todos eles sem exceção. Ah, Senhor, coloca calmaria em alguns, porque eu sei que o Senhor é Deus e vai acalmar todas as turbulências, porque eu creio na grande obra que o Senhor está fazendo na casa e na família da irmã Josefa. Pai, também apresento o Júnior Passamai e a Kelly Passamai. E aí, Pai, aquele presente que o Senhor está dando para eles, que seja para alegria e gozo e manutenção da tua presença na vida da Kelly e na vida de Júnior. Que eles possam, meu Deus, glorificar e exaltar o teu nome, porque só o Senhor para dar um presente desse. Isso é para fortificar a família, enraizar, e jamais se abalarão com nenhuma decepção, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas e conhece o coração de cada um. Pai, também nesta noite eu apresento, meu Deus, a vida de minha mãe, dos meus irmãos e todos que são ligados à nossa família.
os meus primos, minha tia Tiana, missionária Sebastiana lá em Rondônia, os meus primos aqui em Cuiabá, Pai, Teco, Leila, Sandro, todos eles, meu Deus, que o Senhor abençoe esta família ricamente e que cada dia eles venham dar lugar e espaço cada vez maior para que a tua presença complete o que falta no coração de cada um. Deus, também nesta noite eu apresento a vida do pastor Gilmar e de missionária Cida Lima e também todos que fazem parte desta família, os filhos, se tem mãe ou pai, que o Senhor, Pai, visite toda esta casa e reforce todos os dias com o teu escudo e a tua presença, porque não é fácil o que está vindo, mas eles vencerão porque o Senhor é Deus. O Senhor os colocou, o Senhor é quem vai dar o crescimento. Eles estão apenas semeando. Quem vai fazer a chuva é o Senhor. O crescimento também quem vai dar é o Senhor. Que eles não desanimem e nem vá para a igreja triste ou volte de lá triste, mas volte glorificando o teu nome, porque grandes coisas o Senhor está fazendo no meio desta igreja. Oh Pai, nunca teremos paz neste vale, porque este vale chamado terra não é o nosso lugar. Deus, que o Senhor dê paz a eles, só o Senhor que pode fazer essa diferença, que tire todas as preocupações e que eles sigam como já vem seguindo, olhando para a tua vontade, e que nenhum distúrbio ou nenhum desorientado venha feri-los, mas que eles estejam com os ouvidos tampados para aquilo que não te agrada, que eles continuem olhando para a tua promessa. Ah, Senhor, nesta noite também eu apresento a vida do meu amigo, pastor Cidercino, pastora Maria, onde eles estiverem. Oh, Senhor, tem misericórdia. Senhor, meu Deus, Tu é Deus de poder e glória. Tu é Deus que faz o impossível. E nós estamos aqui determinando em nome de Jesus que aqueles dois guerreiros, Pai, o Senhor vai se sobressair nesta batalha a qual eles dois estão. Deus, seja por eles, peleje por eles, faça com que eles sintam nesse momento mais uma noite de alegria, independente de onde eles estão. Oh Senhor, Tu é Deus, Tu é grande, Tu é misericordioso, e eu sei que o Senhor está nesta peleja. Pai, também abençoa, meu Deus, a Renatinha e o Marrom, aonde eles estiverem, os filhos, que o Senhor abençoe esta casa, trazendo todos os dias, Pai, o enriquecimento da Tua vontade na vida deste casal. Que o Senhor faça notório a Tua presença naquela casa. Que nunca, Pai, o Senhor venha desampará-los, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas e tudo está debaixo dos Teus olhos, e está nas Tuas mãos e sobre o Teu controle. Desta maneira, nós agradecemos a Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sucessivamente a vida de todos vocês que fazem parte todos os dias deste trabalho. Mesmo estando passando mal ou não, eu estou aqui para enriquecimento da palavra do Senhor. Muito obrigado a todos e até amanhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos, e todos tenham uma noite tranquila, uma noite a mais de salvação, porque Deus está no controle. Amém? Fique com Deus e até amanhã.